vamos começar mais um Cleo Responde. As perguntas que vocês me enviaram ao longo dessa semana e que agora eu vou tentar ajudar vocês a responder da melhor maneira possível. Já adianto que se tiver alguma pergunta que eu não tenha condições de te responder assim, sim, sim, não, não, eu vou passar as orientações e de repente a gente pode conversar no privado ou eu passar alguma orientação pontual aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, foram algumas perguntas, de repente as suas também, que você não enviou ou não teve tempo, então aproveite para ouvir as respostas e se você tiver outras perguntas ou outros assuntos que você quer que eu aborde aqui, você me escreve que eu faço isso. Então a primeira pergunta está bem relacionada com os materiais que eu tenho oferecido, que são as atividades adaptadas. A pergunta é: o que é material adaptado na aprendizagem? Então vamos lá. Um material adaptado é um material que vai ajudar as pessoas que têm alguma dificuldade ou alguma necessidade para desenvolver de uma forma mais adequada à aprendizagem. Então, quando eu preciso fazer uma adaptação, é porque existe uma necessidade para isso. Por quê? Porque essa criança, da forma tradicional, ou esse adolescente, ele não vai conseguir aprender. Então, vou dar um exemplo. Então, a gente tem um texto bem comprido, um texto de, vamos supor, uma página, né? Uma lauda, uma folha. Só que aquele texto daquele jeito, que para nós é tranquilo de pegar, ler, a gente não vai se perder nas linhas, vai saber aonde começar, aonde terminar, tudo bonitinho. Pode ser que para uma criança ou um adolescente, esse tanto de linha, tudo juntinho, esse tanto de texto, seja uma demanda muito grande para ele. Então, o cérebro dele fica sobrecarregado, porque ele tem que se preocupar em acompanhar a leitura, em decodificar o que está escrito ali, entender, saber que tem que terminar aquela linha e ir para a linha de baixo, ter uma memória de trabalho, né, aquela memória de informação mais rápida durante todo o texto, para quando eu chegar lá no final eu consiga lembrar a primeira informação ou lembrar o assunto. Então, para algumas crianças e adolescentes, isso é muito difícil. Então, a gente adapta. Então, às vezes a gente diminui o texto, traz só as informações mais relevantes. Às vezes a gente separa em blocos. Às vezes a gente separa por cores, às vezes a gente muda o tamanho e a fonte, que é a letra, para facilitar. Às vezes a gente colore certas partes do texto que tem os conceitos chaves, que tem as informações mais importantes. Então, tudo isso é adaptação. E por que isso é feito? Porque assim, a neurociência explica que quanto mais o material ele é adaptado, ele facilita o funcionamento do nosso sistema nervoso central, para captar essas informações, decodificar, entender, para poder emitir uma resposta. Então, isso é um material adaptado. Então, pode ser o tipo de atividade, pode ser o tipo de letra, o tamanho de letra, o espaçamento, a proposta da própria atividade, ela pode ser diferenciada. Então, veja, adaptar não é facilitar. É você criar dentro do mesmo objetivo, só que formas mais acessíveis das pessoas conseguirem assimilar aquele conteúdo, aquela matéria, aquele conceito que ela precisa na escola. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido. A próxima pergunta é: como incentivar a criança a fazer lição de casa? Ixi, isso aí é um problema, então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, então eu não sei se foi mãe, ou se foi professora, ou se foi psicopedagoga, eu não sei quem que fez essa pergunta, porque não disse, só apareceu o nome e veio a pergunta. A primeira coisa que você precisa saber é o conceito de lição de casa. O que é lição de casa? Qual é o objetivo dessa lição de casa? A lição de casa é só para ocupar a criança durante um tempo, para ela fazer alguma coisa? Ou a lição de casa ela é usada como uma ferramenta de estudo para a criança? Se você não tem claro o que é a lição de casa, então é melhor você nem passar a lição de casa. Porque uma boa lição de casa é aquela que favorece a autonomia daquela criança, daquele adolescente para fazer. E isso faz com que ela desenvolva técnicas de estudo. Então, fazer lição de casa é uma coisa.
estudar é outra completamente diferente. A escola pode mandar lição de casa? Pode, desde que ela tenha essa clareza. E que você, pai e mãe, também entenda qual é a função. Porque se manda uma lição de casa, você senta, faz com a criança, quase que dando a resposta, não permite que ela mande nenhum exercício, nenhuma linha errada, então essa lição de casa não faz sentido. Porque a lição de casa ela deve servir para que a criança consiga fazer com os recursos que ela tem. Então, a escola tem que fornecer os recursos necessários, orientar onde que ela pesquisa, tem que estar um modelo de como ela faz, deve ser alguma coisa relacionada ao que já foi trabalhado na escola, porque aí ela vai ter uma base para fazer, ela vai ter uma vivência, uma experiência. E ao mesmo tempo que dê a possibilidade dela errar, porque aí a escola, quando for olhar essa lição de casa, vai identificar onde foi que ela errou e descobrir se aquilo que ela errou, qual é o motivo desse erro? É uma falta de pré-requisito? É uma falta de atenção? É uma falta de entendimento do enunciado ou do passo a passo do exercício? Olha quanta coisa. Agora, se a escola tem clareza disso e você, pai e mãe, também tem clareza disso, para ter uma boa rotina de lição de casa, como é a pergunta aqui, que é como incentivar a criança a fazer lição de casa, você tem que ter uma rotina disso. Você tem que ter um ambiente adequado. Você tem que ter paciência de, naquele momento, vivenciar a hora da lição de casa. Não como uma tarefa a ser cumprida, mas como um espaço de aprender a estudar. Ok? Durante a lição de casa, também tem que ter pausas, né? E outra, não pode ser um volume enorme de lição de casa. Porque quando eu recebo uma lição de casa, quando eu envio uma lição de casa, eu preciso pensar se essa criança vai ter condições ou não de fazer essa lição sozinha. Se vai ter um adulto ou uma pessoa responsável maior ali que dê conta de entender aquilo. Eu não posso mandar uma lição de casa se eu não tenho em mente todas essas situações. Ah, Cléo, então não vai mandar lição de casa? Então, se for para mandar lição de casa para dizer que mandou e do outro lado não ter nenhuma estrutura ou a criança não ter nenhum preparo para ela dar conta de fazer com autonomia, não, para mim, Cléo, não faz sentido o envio da lição de casa. E essa questão da rotina eu vou responder mais na frente, que não é só ter um horário para sentar e fazer lição. Tem outras variáveis aí que implicam nisso, para desenvolver um comportamento de estudo. E aí sim, você vai ter lá na frente sossego quando seu filho levar para casa a lição, tá bom? Vamos para a próxima. Essa daqui é difícil pra caramba de responder, porque eu não posso responder faça isso ou faça aquilo. A pergunta é: quais estratégias usar para uma criança que tem dificuldade em aprender? Então, eu não posso falar para você faça isso ou faça aquilo, que vai resolver o seu problema da dificuldade em aprender. Porque eu preciso saber o que é essa dificuldade, por que ela tem essa dificuldade. Né? Então, em que contexto essa dificuldade aparece? Qual disciplina, em que momento? É na sala de aula? É em casa? É só em determinadas disciplinas? É em todas? Aparece em todas as disciplinas? É uma reclamação da escola? Então, quando a gente fala em dificuldade, eu, como psicopedagoga e como professora, eu penso: dificuldade é algo transitório, ou seja, em algum momento ela perdeu alguma coisinha ali, e aí quando foi para aprender uma outra coisa, não deu certo, porque esse primeiro conhecimento ela não adquiriu direito, não assimilou direito, então quando ela vai para a segunda etapa, ela não consegue, porque a aprendizagem é assim, você aprende o simples, aí você vai para o mais complicadinho, e assim vai subindo os degraus. Se aqui embaixo, no alicerce, na base, ficou alguma lacuna, ela vai ter dificuldade em algum momento. Tem crianças que aparece a dificuldade logo, imediatamente, né? Rapidinho aparece. Tem crianças que não, que a dificuldade vai aparecer bem lá na frente, quando vão exigir dela mais autonomia. Então, eu não posso responder o que você pode fazer. A orientação que eu dou é: converse com a escola, veja em que momento, né? Qual é a aparição dessa dificuldade, em que momento que ela aparece, qual é o contexto, o que acontece para que ela tenha essa dificuldade? É barulho? É falta de atenção?
ela se distrai, ela não pergunta, ela falta muito. É uma criança que já tem uma dificuldade anterior. Tudo isso a gente tem que investigar. Quando a gente descobre qual é o problema, se é uma dificuldade pontual, se é uma falta de pré-requisito, se é apenas um reforço de alguns conceitos que ela precisa, aí a gente entra com uma série de medidas, como atividades diferenciadas, caminhos diferentes daqueles que foram propostos pela escola. E aí, aos poucos, ela vai adquirindo aquele conhecimento primário necessário, que a gente chama de pré-requisito, ou uma habilidade preditora, né, que é anterior à que ela está aprendendo agora, e aí ela vai embora. Entendeu? Agora, eu preciso identificar se é mesmo uma dificuldade ou se é alguma coisa mais séria. Ou se tem alguma coisa mais séria, tá bom? Espero que eu tenha respondido. E se você tiver ainda dúvida, quiser me chamar no privado, você me chama e aí a gente conversa, tá? Próxima pergunta. É necessário passar lição de casa? Então, veja. A primeira pergunta era sobre como fazer com que a criança faça a lição de casa. Agora, essa terceira é se é necessário passar a lição de casa. Tem pais que ficam irritadíssimos com as escolas quando elas não mandam lição de casa. Por quê? Porque usa a lição de casa para ocupar o tempo dessa criança em casa. E veja, eu não estou fazendo uma crítica às famílias de maneira a não considerar as suas peculiaridades. Tem famílias que precisam manter as crianças ocupadas para elas darem conta do que tem que fazer quando chega do trabalho, por exemplo. Tá? Então, a mãe trabalha o dia inteiro, então quando pega as crianças na escola, então a lição de casa é aquele momento que a criança está lá sentada fazendo, enquanto ela lava a roupa, varre a casa, faz a janta, cuida do menor e assim por diante. Então, mas aí a gente tem um problema, porque o objetivo da lição de casa não é manter a criança ocupada. O objetivo, como eu já falei da lição de casa, é você favorecer aprendizados de comportamentos autônomos para estudo, para aprender a estudar. Então, a criança compreender onde que ela pode buscar ajuda quando ela tiver dúvida no exercício. Então, a escola tem que favorecer uma lição de casa que a criança ela consiga se autorresponder, digamos assim. Então, que ela tenha um modelo de um exercício, que ela tenha uma explicação ali na formato do texto, que tenha uma página do livro que ela pode recorrer para poder fazer sozinha, que sejam atividades que ela já tenha experimentado na escola, então ela pode buscar ali e fazer. Mas um outro problema que tem as escolas é que muitas vezes tem livros que ficam na escola, tem o caderno que fez a lição na escola, que fica na escola, para não ir mochila pesada. E aí só vai o caderno de casa. Aí eu fico me perguntando, se vai só o caderno de casa, com uma lição que ela fez na escola, e se ela não lembra, como é que ela vai fazer? Porque ela não tem onde pesquisar. Aí a lição de casa vira tarefa, que quem faz é a mãe, junto, e o pai, junto com a criança, porque ela não tem o suporte para ela tentar fazer sozinha. Percebe como é uma coisa complicada esse negócio de lição de casa? Então, é necessário? Em certos momentos, sim. Em outros momentos, não. E para os momentos, sim, essa lição de casa tem que ser muito bem elaborada, para que essa criança, mesmo sem ajuda, ela consiga fazer sozinha. Compreende isso? Então, vai de cada de cada escola e de cada família, o que entende por lição de casa. Para mim, lição de casa é para ensinar a estudar. Que toda a formatação dela viabilize essa criança a fazer sozinha. Porque se ela não tiver o pai e a mãe com tempo para ajudar. E se tiver, que esse pai e essa mãe não responda pela criança. Ou se a criança responder errado, não corrigir. Para que isso seja uma sinalização para a escola perceber que há algo que tem que ser resgatado com essa criança, tá? Tudo bem até aí? Próxima pergunta. Olha, essa também é outra. Então, assim, tô vendo que as famílias estão com muita dificuldade com lição de casa e com rotina. A pergunta é: como criar uma rotina que ajude meu filho a se organizar melhor para os estudos? Aí, algumas famílias vão ficar zangadas comigo, mas eu não posso fazer nada. Eu vou responder aquilo que eu sempre falo nas formações que eu dou para professores e para pais.
Rotina não é imprimir um papelzinho bonito da internet, encher de horários e o que vai fazer em cada horário, colocar na geladeira, colocar na porta do quarto, aonde vocês quiserem, para que essa criança consiga fazer. Não é assim que funciona. Isso funciona lá na terra de Alice, que tudo é perfeito, tá? Teoricamente, tudo é perfeito. Aqui, na nossa vida real, não é assim que funciona. Para uma rotina de estudo da criança dar certo, para ela ser uma criança organizada para estudar e não te dar trabalho, é uma construção a longo prazo. Além de ser uma construção a longo prazo, ela tem que ser feita a partir da realidade da sua vida, da vida do seu marido, da vida da sua esposa, dos outros filhos que você tem, da sua rotina de trabalho, se você tem alguém que te ajuda em casa ou não. Tudo isso tem que ser levado em conta. Por que eu falo isso? Porque tem famílias que eu ajudo, que eu oriento, que eu presto mentoria, que eu acompanho, e a gente faz os planos de rotina, tudo bonitinho, elas conseguem seguir 2 semanas. Depois de 2 semanas, tudo começa a ruir. Por quê? Porque as próprias rotinas delas estão desestruturadas. Eu sei que na nossa vida surgem imprevistos, surgem. Mas quando você tem a organização e o planejamento, você consegue improvisar. Para você ter uma criança ou uma adolescente capaz de ter autonomia para os estudos, é preciso treino, é preciso ambiente, é preciso que os outros ao redor, que é o ambiente que ela está, também saiba manejar a sua própria rotina. Rotina com criança, a criança não aprende só com papel, com um íconezinho e dando check lá. Não é assim. Para ter uma mudança de comportamento, a gente precisa de muitas repetições. A gente precisa de muito tempo. Porque para você mudar um hábito, você demora de 15 dias a mais de 200 dias. Isso, estudos da neurociência já nos mostram que uma mudança de comportamento elas pode levar todo esse tempo. Além disso, você precisa ter motivação. Além disso, você precisa ter um acolhimento. Além disso, você precisa ensinar a autonomia. Além disso, você precisa, no momento em que há o erro, o equívoco, que você acolha e você oriente. Então, veja que não é tão simples assim. À medida que essa criança vai crescendo num ambiente que é organizado, em que a organização faz parte daquela família, para essa criança também isso vai acontecer de forma mais gradual e facilitada. Mas também não é do dia para a noite, tá, gente? Demora. E muitas vezes, quanto menor a criança, mais supervisão ela precisa ter. Porque toda criança precisa de supervisão. Adolescente também precisa de supervisão. Se é uma criança criada já nesse esquema, quando ela chega na adolescência, ela pode até ter uma ou outra dificuldade, mas vai ser bem menor do que uma criança que não teve isso e que lá na adolescência agora o pai quer uma rotina de qualquer jeito porque não aguenta, porque não tem tempo. Ok? Então eu espero ter respondido a sua pergunta e espero que você não tenha ficado aborrecido. Que rotina não é só colocar a hora e o que tem que fazer e colocar o check que fez. É muito além disso. E se você tiver dúvida ou dificuldade em relação a isso e precisar da minha ajuda, você me chama. Foi muito bom. Eu encerro por aqui a sessão de perguntas e respostas. E se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, me escreve, manda para mim a sua pergunta, a sua dúvida, que eu pego e faço essa sessão. E se for o caso, eu posso até gravar um vídeo específico com algum tema que você tenha vontade que eu explane para você. Então, um beijo e até a próxima.